Boa tarde. Hoje daremos continuidade às nossas observações dos estudos de Honório Onofre de Abreu em Gênesis, que refere ao tema "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." E o Honório diz assim: a face do abismo tem um tipo de elementos em que na face do abismo fica estagnada. É como se fossem a unidade psíquica imantada da aura mineral. Na face das águas há movimento. A água faz aquele levantamento de valores que projetam para uma evolução em termos dinâmicos. O abismo representando aquelas profundidades que acolhem os elementos cada vez mais embrionários. Agora, todas as vezes que nós elegemos o caminho do erro, nós estamos em queda das áreas superiores do psiquismo para as profundidades do abismo. Então, lá no abismo, nós temos dois tipos de elementos. Os elementos que estão em evolução normal e elementos que estão em ajuste em função da queda. Você nunca fica num lugar que não tenha ninguém. Por exemplo, o filho pródigo foi descendo, chegou aonde? Naqueles que mexiam com os porcos representando elementos de baixa vibração. A dualidade começa em lances naturais de nossa vida, quando das linhas circunstanciais representa o pensamento divino em favor de todos nós, no auxílio da caridade. Então, passa uma pessoa todo dia por você e você nem dá notícia dela. Teve um dia que você deu, ela escorregou lá, tal, e te chamou a atenção. Aí movimentou. Então, nessa dinâmica havia sim um desinteresse, como se nada existisse. Então surge em função das circunstâncias, pelo que depreendo no campo dos estudos. Como podemos compreender, na leitura metafórica do Velho Testamento, o texto fala de duas faces, a face do abismo e a face das águas. O abismo nos lembra algo profundo, escuro. Nesse aspecto mais de natureza terrena, geológica, o abismo guarda potenciais incrustados no campo mineral, onde os PIs ou princípios espirituais estagiam por muito tempo na aura mineral, como lembrou Honório. É uma organização mais estagnada, que funciona em blocos de vida inorgânica por muitos milhões de anos, até que sofram modificações em suas estruturas pelos cataclismas e mudanças climáticas ou por intervenção humana. Na face das águas, já se expressam aí movimentos, simbioses, trocas de cargas e moléculas. Há um dinamismo. E aí o Honório trouxe o aspecto mais intrínseco do ser, demarcando que a queda moral e psíquica do indivíduo o faz cair em um mergulho no abismo. Nesse afundar em descida vibracional, ao contato com os que estão vindo nesse piso, na sua evolução natural,
e ao encontro com os que caíram de um piso melhor para um mais comprometido e tentam se ajustar. Na parábola do filho pródigo, a queda foi tamanha que ele quase alimentou-se com os porcos, ou seja, simbolicamente, com os que viciaram no lodo moral. E nas águas tem-se o elemento dualidade e não a unidade expressando estagnação. Na dualidade há interação com o outro em seu aspecto de caridade, de auxílio. O movimento vital do planeta que vem do Criador, todo o amor, se faz plenamente dinâmico a partir da interação proveitosa entre os filhos que se ajudam mutuamente, enovelados sob a diretriz do próprio Pai. E isto traduz vida e luz em abundância. Quando enxergamos o outro e nos interessamos pelo seu bem-estar, saímos do desinteresse e da indiferença e entramos na mais bela qualificação que podemos almejar em nossa condição de herdeiros da divindade. Nas páginas magníficas de Ave Cristo, vamos ver a descrição de Emmanuel sobre um casal de esposos e seu filhinho Tassiano, em tenra idade, e esse pequeno núcleo familiar residia numa vila adornada de rosas ao sopé do Aventino, e após as lides de trabalho exaustivo, descansava ao lado de sua companheira Cíntia, que, embora fosse de uma beleza insinuante e inquieta, contrastava com a máscara fisionômica austera do marido, mais voltado para o pensamento filosófico e pelas ideias cristãs, e que parecia infinitamente distanciado da companheira pelas afinidades psíquicas, porém lhe estimando com veneração. O colóquio entre eles era um convite do marido a Cíntia para ouvirem um pregador de Lyon, conhecido no movimento das Gálias como Apio Corvino, que foi contemporâneo na mocidade de Átalo e Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleuses. Cíntia, com enfado, se agastara com o convite para ouvir um cristão em catacumbas, para ombrear com escravas e lavadeiras. Além disso, a companheira lhe lembrou da condição subserviente em que estavam, já que tudo que lhe cercavam vinham de seu patrão Opílio. O marido contrafeito, com a observação, estampou indisfarçável amargura no semblante calmo. Afagou a linda cabeleira da esposa e objetou contrafeito: por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sob a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com a perda da nossa consciência reta? E o Honório vai prosseguir nos estudos. Então, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, o que é que ocorre? Esse haja luz e houve luz representa um processo normalmente
providenciado pelas hostes superiores a caminho na direção da divindade que precipita acontecimentos. Por exemplo, uma pedreira está lá há milhões de anos. Esta pedreira está embutida lá naquele terreno. A gente passa assim e olha e fala assim: quantas e quantas unidades psíquicas estão aí agarradas, presas com as auras minerais. A ideia não é essa mesma? Nós abrimos um geodo, que são cavidades ocas encontradas nas rochas, incrustadas de pedras, especialmente de cristais. Você abre um geodo, aparecem aquelas pedras ametistas. Eu gosto muito daquilo, fico examinando lá o que tem ali dentro, em matéria de espírito, de vivenciamento. Então abriu ali na hora em que este geodo que ali está encasulado, numa forma até às vezes ovoidal, aquilo tudo ali está ali dentro. É como se fosse um ovo que está sendo gestado, na postura de uma ave, não é isto? Então, na hora em que aquilo quebra ou é quebrado, algo está iniciando no campo da dinâmica. Aqui fica explícito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus interage conosco, seus filhos, e os seres dos mais rudimentares aos mais aquinhoados de conquistas. O Espírito de Deus se manifesta por força da mente poderosa e da grandiosidade de amar, mediante o veículo do fluido cósmico que dimana dele próprio. E o mais perfeito ser, que é nosso Pai, faz essa integração de forma ampla e profunda, e não podemos dimensionar a grandeza dessa atuação divina na vida de cada um. E os espíritos também se comunicam e se interagem através desse fluido que representa a água sutil, na qual todos estamos mergulhados. E abaixo de Deus, a mente mais lúcida e sublime é a de Jesus, que nos penetra com esse amor e nos mantém de alguma forma crisolados nesse coração augusto que é dele. É a face dinâmica que vige em todo o universo. O Honório nos trouxe a consideração do haja luz e houve luz, e nos recorda que este é um processo das hostes superiores, em sincronia com o Pai, que precipita acontecimentos. Uma mudança na geologia terrena muitas vezes são providências superiores para mudar a realidade de milhares de vidas iniciantes a se projetarem em novos pisos de dinamismo na evolução, bem como da família humana para novas bases. A beleza que viceja numa pedra, num bloco de granito ou mármore, vai muito além da sua coloração ou aspecto da forma. É um verdadeiro viveiro de princípios que irão a seu tempo, paulatinamente, desenvolver em projeções sempre crescentes de experiências infinitas até chegar à sua destinação de espírito pensante. Muitos anos se passaram da narrativa de Quinto Varro e família, que após um trama infeliz
patrocinada pelo próprio patrão, foi dado como morto em uma embarcação que o conduziu para outras paragens. Quinto Varro teve que trocar seu nome com o cristão venerando Apio Corvino, já que este morrera em seu lugar, e demandou a cidade de Leão para prosseguir no outro destino, embora a saudade do filho Tassiano lhe acompanhasse o coração diariamente, junto à esperança de um dia tornar a vê-lo, mesmo como um desconhecido para este, já que seu pai havia morrido em viagem. E eis que o destino coloca de novo junto ao filho amado, como um jardineiro simples e sábio da casa do antigo patrão e agora padrasto de Tassiano. Era conhecido como irmão Corvino, que dentre tantas virtudes que lhe ornavam o caráter, era exímio jardineiro. E trabalhando naquela residência fidalga, fizeram um trabalho tão primoroso no jardim da casa, que nenhuma das demais residências possuía um ambiente natural com tamanha beleza e primor. Sabendo que o filho era apaixonado por rosas rubras, com elas desenhou vastos canteiros, dando-lhes a figura especial de um coração, em cujo centro acolhedores bancos de mármores convidavam à meditação e ao repouso. Quando alguém se dedica com vigor à natureza, tomando uma flor em suas mãos ou criando um formoso quadro, ornamentado de carinho e cuidado à mãe natureza, deveria pensar quantos seres primordiais vigem ali, naquele reduto natural. Em uma única pétala ou folha, quantas expressões de vidas iniciantes se concentram ali, em processo de elaboração e progresso. A vida estua em toda parte.